Fala, perseguidos, vamos lá para o segundo dia de Champions League, tá? Lembrando que eu estou gravando esse vídeo antes de acontecer o primeiro dia, né? Mas provavelmente nós lucramos no primeiro dia, porque Champions League é a competição que eu mais gosto, é a competição que eu mais sou lucrativo se eu for olhar o número de jogos, né? Para as unidades que é feito com esses poucos jogos, é o campeonato que eu sou mais assertivo, né? O campeonato que eu tenho o maior percentual de unidades. E por quê? Porque os jogos são jogos bons, são jogos muito importantes e eu sei que os times vão dar tudo, absolutamente tudo de si. Esses são os melhores jogos para a gente apostar, quando você sabe que a equipe vai entrar ali para entregar o máximo, os jogadores vão correr mais, porque precisa muito da vitória. Nesse formato de Champions League, que é a fase de não tem mais a fase de grupos, agora é liga, os times querem terminar entre os 8 primeiros, os times querem terminar no primeiro e segunda colocação para jogar, decidir em casa até a reta final. Então isso faz muita, mas muita diferença, tá? Então eu sei que mesmo ganhando o jogo, os times vão estar continuando buscando mais gols, porque o saldo de gols importa, né? Para poder crescer na tabela, se tiver igualado o número de pontos. Então isso faz muita diferença. Por isso que eu sou muito assertivo nessa Champions League e você vai ser também, não tenho dúvidas não, tá? Curte o vídeo, se inscreve no canal que todos os dias tá tendo um vídeo de análises como essa para poder te ajudar. Vamos lá, hoje tem Real Madrid, hoje tem muitos jogos, né? Hoje tem Flamengo e Racing, o jogo mais importante do dia, Flamengo e Racing. Muitos jogos para a gente poder trabalhar, tá? Vou começar a analisar aqui para vocês. Começando com minha lista de favoritos, logo pela manhã nós teremos o Al-Ahly enfrentando o Al-Ittihad pela Liga Egípcia, tá? E eu sempre comento aqui com vocês, Al-Ahly, o Pirâmides, são as melhores equipes do campeonato egípcio. São equipes que sempre têm minha confiança, porque tem os maiores investimentos, tem os melhores times, joga muita bola, vira ano, passa ano, estão dividindo ali os títulos, principalmente o Al-Ahly, que é o maior campeão disparado do Egito. E tem outros times, obviamente, também tradicionais, né? O Zamalek também, que é a terceira força ali hoje em dia. Então, quando eles jogam em casa, eu sempre estou a favor da vitória, tá? E aqui não é diferente, o Al-Ahly é bem favorito, dá para utilizar essa cotação em um pré-jogo, em uma dupla, porque é bem favorito mesmo. O Atlético Bilbao vai enfrentar o Qarabag pela Champions League e também é bem favorito, obviamente, contra o Qarabag jogando em casa. O Atlético Bilbao que ainda não venceu os seus jogos na Champions League, né? Tá zerado aqui o Atlético Bilbao. Tomou 6 gols, marcou apenas um gol, né? Foram, cadê aqui? Pega aqui os jogos, ó. Teve o 4-1, né, contra o Borussia Dortmund e teve também contra o Arsenal 2-0. Contra o Arsenal até jogou muito bem em casa, porque eles são bem competitivos em casa. Só que o início de temporada, obviamente, do Atlético Bilbao não é bom, né? Uma sequência muito grande de derrotas, não só na Champions League, que perdeu os 2 jogos, como também na própria La Liga. Esse jogo é um jogo que o Bilbao não pode vacilar, né? Tem que vencer ou vencer. Aqui eu só tenho minhas dúvidas porque no final de semana eles não jogaram nem o Nico Williams, nem o Iñaki Williams. Então tenho minha dúvida se esses 2 caras estarão em campo. São os 2 principais jogadores do time. Então faz muita diferença a presença deles aqui para essa cotação. Então eu vou aguardar essa escalação. Se eles 2 estiverem confirmados, eu vou esperar essa odds valorizar, chegar pelo menos 1,55 para estar a favor da vitória do Atlético Bilbao, tá? O Qarabag está fazendo uma grande campanha aqui, tá? Na Champions League são 2 vitórias, 2 jogos, 2 vitórias. Inclusive, uma das vitórias do Qarabag foi uma virada para cima do Benfica. Olha aqui, 3-2. Tava perdendo de 2-0 para o Benfica, aí virou o jogo e depois venceu por 2-0 o Copenhague. O Atlético Bilbao é muito superior. Eu só quero confirmar se o Nico e o Iñaki vai estar em campo, tá? E também esperar essa odds valorizar, pelo menos chegar em 55, até porque o momento do time não é tão bom assim, tá? O outro jogo de 1,45 é o Galatasaray contra o Bodø/Glimt. Para mim a cotação está muito boa do Galatasaray, só que o Bodø/Glimt vem fazendo excelentes jogos nessa Champions League. Por mais que tenha empatado aqui com o Tottenham por 2-2, chegou a abrir 2-0 contra o Tottenham e jogando muito bem. É óbvio que dentro da sua casa, se eu não me engano, o gramado é sintético, faz um pouco de diferença, mas jogou muita bola. Contra o Slavia Praga, o Bodø/Glimt estava perdendo por 2-0 e acabou fazendo o 2-2, né? Conseguiu um empate, um grande resultado também. Então vem de 2 empates o Bodø/Glimt. O Galatasaray vem de uma grande vitória diante do Liverpool, né? Venceu por 1-0, se defendendo muito bem.
Contra o Besiktas teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e ainda mesmo assim conseguiu um empate. E teve a grande vitória também contra o Başakşehir, jogos difíceis que teve. O Galatasaray tem adotado uma postura no Campeonato Turco de rodízio, né? Então tem poupado muitos jogadores ali nos jogos do Campeonato Turco para poder focar na classificação na Champions League. Então tem uma vitória contra o Liverpool, uma baita vitória, e uma derrota contra o Frankfurt, onde perdeu de 5-1. E esse é o time do Galatasaray, é um time que se expõe muito, né? Ataca muito, tem um bom ataque, mas se expõe muito. Contra o Liverpool foi um jogo onde eles fizeram assim um jogo defensivo impecável, mas não é o tradicional que a gente vê do time do Galatasaray. E esse time do Bodo Glimt contra-ataca muito bem. O jogo para gols é uma boa, tá pagando em 11. Eu gosto de olhar para o gol no primeiro tempo, no ao vivo, e gosto de olhar para o over 1,5. Eu acredito na vitória do Galatasaray? Acredito que vence o jogo. Mas é um jogo que tem um certo risco de apostar no pré-jogo na vitória do Galatasaray por conta dessa defesa que não me passa confiança. Então prefiro apostar no mercado de gols, tá? Tanto tá de olho ali no gol no primeiro tempo quanto no over 1,5. E se no Galatasaray estiver criando muitas oportunidades e conseguindo neutralizar os contra-ataques do Bodo Glimt, aí sim eu olho com bons olhos para a vitória do Galatasaray. Mas espera essa confirmação no ao vivo. Não vale a pena entrar na vitória do Galatasaray no pré-jogo. Bodo Glimt é um time que contra-ataca muito bem. Escuta esse alerta que eu estou fazendo para você, tá? O Bayern de Munique vai enfrentar o Clube Bruges e é bem favorito aqui, ainda mais dentro de casa. Hoje, na Europa, é o time que melhor vem jogando bola, tá? Vem jogando bola melhor do que Barcelona e Real Madrid, vem jogando bola melhor do que Liverpool, Arsenal e City, vem jogando bola do que os times italianos. É o melhor time nesse início de temporada, é o Bayern de Munique. E muito por conta do seu ataque, né? O ataque tá funcionando demais, o Olise jogando muita bola, Harry Kane não precisa nem falar, o Luis Dias também. Então, assim, esse trio ofensivo tá jogando muita bola. E, cara, ainda pensar que Musiala tá fora, né? Imagine se Musiala tivesse. Meu Deus do céu, ia ser um quarteto assim, imparável. Já é um trio imparável, imagine com esse quarteto. É absurdo mesmo. O Clube Bruges não é um time bobo, mas é um time fraco defensivamente. Mas, cara, o Bayern de Munique em casa deve passar o carro, tá? Aqui vale a pena estar de olho também pro Olise dar um chute no gol, pro Harry Kane dar um chute no gol, ou melhor, pro Harry Kane marcar ou dar uma assistência, é uma boa estar de olho, que é o que ele vem fazendo com regularidade, tá? São opções que dá para trabalhar com esse Bayern de Munique. Outro super favorito que nós teremos é o Chelsea enfrentando o Ajax. O Ajax está muito mal defensivamente, tá? Na própria Holanda vem tomando muitos gols e o Chelsea em casa tem tudo para poder vencer com tranquilidade. Ainda segue sem um Palmer, mas mesmo assim é um time muito forte, muito competitivo e jogando em casa, vai em busca dessa vitória. É bem favorito o Chelsea. O outro favorito que nós teremos é a Atalanta contra o Slavia Praga. A Atalanta ainda tem oscilado em seus jogos, né? Ainda não é aquela mesma Atalanta. Perdeu, obviamente, o Gasperini, que era o cara que fazia essa Atalanta jogar. Mas contra o Slavia Praga, eu vejo esse Slavia Praga muito deficiente defensivamente. Eu até falei recentemente, quando eu estava falando do Bodo, né, que eles estavam ganhando 2-0 e o Bodo foi lá e empatou. O Bodo e ele jogando em casa. Na Itália, a Atalanta é de fato favorita, tá? O que não me agrada aqui dessa Atalanta é a odds 1,42. Então, espere essa odds valorizar, é o que eu vou fazer para poder aproveitar uma cotação melhor, uma cotação superior. E olhe também no mercado de escanteios da Atalanta, tá? A Atalanta tem cumprido o Race 3 e Race 5 cantos em seus jogos. Então, vale a pena estar de olho. O Flamengo vai enfrentar o Racing. Cara, se tem um jogo que o Flamengo precisa ganhar, é esse, tá? Eu sou flamenguista, vocês sabem, mas deixando o coração de lado, o Flamengo defensivamente é muito forte. Provavelmente o Léo Ortiz não vai jogar. Já saiu notícia dizendo que ele está se recuperando bem, que provavelmente vai para esse jogo. Mas vamos contar que o Léo Ortiz não vai jogar. Entre o Danilo no lugar que, para mim, não está no mesmo nível, está um pouquinho abaixo por conta da saída de bola do Léo Ortiz, que é absurda. Mas olhando para o sistema defensivo, defendendo, para mim é o mesmo nível do Léo Ortiz, tá? Defendendo, né? Óbvio que o Léo Ortiz tem as outras características que fazem com que ele seja titular, além do entrosamento com o Léo Pereira. Mas o Danilo é um excelente zagueiro e entrou muito bem contra o Palmeiras, tá? Então, para esse jogo, para mim, a solidez defensiva do Flamengo permanece o mesmo. O Racing está com alguns desfalques, até importantes, até no setor ofensivo, mas o Flamengo defensivamente é muito forte. E para mim isso faz diferença em apostar em um jogo como esse. Porque eu sei que nesse tipo de jogo dificilmente o Flamengo vai tomar gols, né? Pode até tomar um gol, mas mesmo assim é muito difícil. É a melhor defesa da América do Sul. E é um jogo que o Flamengo vai chegar muito forte, muito motivado.
com jogadores ali completo, né, o time completo à disposição do Felipe Luiz, e numa fase muito boa, né, uma fase onde marcou 3 gols contra o Botafogo e 3 gols contra o Palmeiras. Então é um time que depois da data FIFA, que descansou, voltou muito bem. E sabe que precisa ganhar e vencer, até construir um bom saldo contra o Racing, né? Então acredito sim na vitória do Flamengo. E o mercado que a gente sempre está de olho na Libertadores é o mercado de cartões para ambos os times tomar cartão também. É uma boa, tá? Inclusive é uma bet que eu fiz, está pagando 1,55 para o Flamengo ganhar e ambos os times tomarem cartão, beleza? Tem 2 jogos aqui, galera, que sinceramente não dá para trabalhar no pré-jogo. O Mônaco vai enfrentar o Tottenham, 2 equipes que vêm oscilando muito na temporada e que não passa confiança nenhuma, né? E o Bahia e o Internacional, porque o Bahia vem de uma grande vitória contra o Grêmio, né? E agora vai enfrentar o Internacional em casa. O Internacional vem muito mal, o Bahia é favorito, mas o Bahia ainda segue com muitos desfalques. Ainda não tem total confiança, né? Então, para mim, são jogos muito equilibrados, são jogos muito difíceis de apostar no pré-jogo. Por isso que esses 2 jogos, o que é que eu recomendo você principalmente? Todos os jogos vocês vão estar de olho no ao vivo. Eu vou estar de olho no ao vivo. Mas esse tipo, eu não fiz nada no pré-jogo. Nos outros ainda a gente tem opções ali boas para trabalhar. Esses aqui a gente tem que trabalhar no ao vivo. E o que é que eu vou estar de olho, tanto no jogo do Bahia quanto do Internacional, quanto no Mônaco e Tottenham? Se vai ter algum time sem sofrer muitos contra-ataques, dominando o jogo. Por exemplo, o Tottenham aqui é favorito diante do Mônaco. Se o Tottenham estiver controlando o jogo, se defendendo bem, eu provavelmente vou estar de olho no Lei Mônaco, tá? Ou seja, contra o Mônaco. É como se eu fosse o Tottenham ou empate. Mas isso é o ao vivo que vai me dizer. E a partir do momento que o jogo virar, a partir do momento que o Mônaco estiver construindo muitas oportunidades e o Tottenham estiver sofrendo muitos perigos, eu posso encerrar minha operação a qualquer momento. Essa é a vantagem do trade. Essa é a vantagem do trade. Então, eu vou trabalhar assim. E só aqui na Exchange, no bolsa de aposta, que você tem um lei. Você não tem o lei numa casa de aposta tradicional como a Bet365, né? É por isso que o trading só dá para fazer no Exchange, tá? E diferente de uma casa de aposta, numa Exchange, a Exchange não ganha dinheiro se você perder. Ela ganha dinheiro se você ganhar. Ela tira uma porcentagem do seu lucro. Se eu não me engano, aqui é 5% do seu lucro que eles ganham. É diferente de uma casa de aposta que elas torcem para você perder, porque ela ganha com a sua perda. É muito diferente. Por isso que eu tenho trabalhado muito com trading, tenho falado bastante aqui. Vocês precisam mudar a mentalidade de vocês e começar a entender o mundo do trading, porque vai fazer muita diferença e vai fazer você ganhar muito mais dinheiro do que apostas tradicionais em casa de aposta, principalmente no ao vivo. As minhas apostas no ao vivo de resultado eu não faço mais numa casa de aposta tradicional. Eu só uso o Exchange. Na casa de aposta tradicional, eu só faço aposta de pré-jogo, tá? De pré-jogo, que eu uso o Bet365, e mercado de escanteios, que eu também uso o Bet365, que aí não tem na Exchange. Agora, resultado no ao vivo é só no Exchange, beleza? Paga mais e eu posso encerrar a qualquer momento, inclusive no lucro. Por exemplo, se eu aposto aqui no Lei Mônaco, se o Tottenham faz um gol, já vai me pagar uma odds quase 2. Eu posso encerrar a operação e garantir meu lucro. Já numa casa de aposta, o cash out é muito baixo, você tem que deixar até o final, por isso que não vale a pena. E alguns jogos que eu vejo favoráveis para gols, né? O Frankfurt vai enfrentar o Liverpool. O Liverpool não tá um time confiável, né, nesse momento. Então a única coisa que eu vejo no Liverpool bom é o mercado de gols, é o que tem acontecido em seus jogos, tanto de gols marcados como gols sofridos, né? A média de gols marcados 1.5, a média de gols sofridos 1.3. E o Frankfurt 3 gols marcados a média e 2.4 gols sofridos. Inclusive, 80% dos jogos do Frankfurt aconteceu, ambos marcam, do Liverpool também. Aqui é um jogo muito bom para trabalhar o mercado de gols, olho no gol no primeiro tempo, olho no over 1,5, olho até mesmo no ambos marcam, né? E no ao vivo, se o Liverpool começar a jogar bem, dá para se pensar no Lei Frankfurt, mas de acordo com o que o Liverpool está jogando, não vale a pena não. O Real Madrid contra a Juventus está dando um favoritismo muito grande, até porque a Juventus tem oscilado muito na temporada e tomado muitos gols, inclusive vem de derrota para o Como, né, da Itália, não conseguiu marcar nenhum gol, perdeu de 2-0, então por isso esse favoritismo todo para o Real Madrid. Só que esse Real Madrid também não tem passado confiança, né? O Real Madrid sofreu agora para vencer o Getafe, venceu depois que o Getafe teve jogador expulso, né, e sempre o Mbappé marcando um gol. Então, algo que a gente já dá para olhar aqui é o cenário de gols. O over 1,5 é sempre uma boa nos jogos do Real Madrid e também nos jogos da Juventus nessa temporada. O chute no gol do Mbappé também é uma boa para se trabalhar. Em relação à vitória, essa odds para mim está muito baixa. Por mais que o Real Madrid seja favorito, eu acredito que o Real Madrid deva vencer
mas está muito baixa, 1,45. Espera essa odds valorizar e assistir o jogo para saber se vale a pena ou não estar a favor do Real Madrid. Mas a Juventus nessa temporada tem tomado muitos gols. E o Sport vai enfrentar o Marselha, dois times bem ofensivos. É bom demais ver o Marselha jogar, sempre estou comentando aqui com vocês. O fato de jogar em casa deixa o Sport em favorito, né? Tá com essa odds favorito, mas eu vejo o jogo muito equilibrado, dois times bem ofensivos e o ambos marcam, pagando em 53, é uma boa para atuar aqui, tá? Em 70% dos jogos do Sport aconteceu, ambos marcam. Quando joga em casa tem uma média muito alta de gols, 2,5 gols marcados. E o Marcelo também, uma média de 2,6 gols marcados. Dois times que marcam muitos gols pela sua maneira de jogar. E o fato do Sport jogar em casa fortalece ainda mais para o Sport marcar, tá? Se ambos marcam, é uma boa. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima que essa quarta-feira tá muito boa para trabalhar, muito boa mesmo.